Balmes Márquez. La conferencia de hoy es Métodos basados en amostraje y simulación computacional. El profesor Balmes es asociado en el Departamento de Estadística de la Universidad Federal de Paraná desde el 2010. Es doctor en Estadística y Experimentación Agrícola en la UFLA en 2003. Su línea de trabajo está en diseño y análisis de experimentos, regresión no lineal y modelos de regresión para datos de conteo, así como la visualización de datos, web scraping, minería de textos y aprendizaje automático. Además, es organizador del Data Science Curitiba Meetup. Muchas gracias, Balmes, por aceptar la invitación. Bienvenido, el público es suyo. Obrigado, Carmen. Obrigado aos organizadores do evento pelo convite. É uma honra muito grande poder falar para uma audiência interessada e dessa vez uma audiência que está fora do meu país, então isso me deixa muito feliz. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Posso falar em português mesmo? Porque eu posso arriscar um espanhol. O que vocês dizem? Eu puedo hablar espanhol, se tu prefieres. Pero yo no garanto que será bueno. Vou falar em português então, pessoal. Eu vou falar devagar, e aí eu acredito que vocês vão conseguir me compreender, tá? Então, o título dessa conferência, que eu havia combinado com o Fred, é para falar sobre métodos baseados em reamostragem e simulação computacional. Então, eu sou professor do Departamento de Estatística, e existe uma disciplina no Departamento de Estatística que a gente dá para o curso de Estatística, que é a disciplina de estatística. Vocês estão vendo minha tela, né? Não estão vendo ainda não, deixa eu compartilhar. Desktop 1, share. Estão vendo a minha tela agora? Aí estão vendo, sim. Ok. Que é a disciplina de estatística computacional 1, computacional 1, quer dizer, computacional 2, né? Nessa disciplina de estatística computacional 2, nós vemos esses conteúdos relacionados a métodos baseados em reamostragem e simulação computacional. A disciplina começa lá nos princípios que deram a base para a gente poder fazer estudos de simulação, fazer reamostragem, gerar valores aleatórios às distribuições de probabilidade. Então, essa disciplina começa lá na geração de números aleatórios. Mas depois que a gente passa dessa fase, a gente estuda os métodos baseados em reamostragem, com muito foco em inferência. Então, a gente vê Jackknife, que é uma técnica baseada em reamostragem, para que a gente possa fazer inferência estatística utilizando técnicas de reamostragem. E a gente vê também Bootstrap, que Bootstrap a gente não vê apenas em estatística, existem muitas técnicas de aprendizado de máquina que utilizam reamostragem nos dados, que utilizam as técnicas de Bootstrap. Mas quando a gente fala de Bootstrap no contexto de estatística, existe todo um ferramental de inferência lá dentro. A gente tem as técnicas de reamostragem, tem mais uma aqui, que é os testes de aleatorização. Os testes aleatorizados, ou testes de permutação, como queira, aleatorizados. E nas técnicas de simulação, não vai caber escrever simulação, mas eu vou deixar aqui, a gente tem os métodos chamados de métodos de simulação Monte Carlo. Que tipo de problemas essas técnicas aqui resolvem? Para nós, de estatística, nós resolvemos problemas de inferência. A gente utiliza essas técnicas baseadas em reamostragem e simulação computacional para podermos fazer inferências estatísticas em situações em que nós não dispomos, muitas vezes, de soluções analíticas, ou seja, nós não temos um teste apropriado, não temos uma estatística de teste apropriada, ou até nós temos um teste apropriado, mas nós não temos, por exemplo, o atendimento dos pressupostos para a realização daquele teste. E se nós temos uma amostra
representativa, tanto em tamanho quanto em qualidade, principalmente em qualidade, nós podemos utilizar essas técnicas de reamostragem, essas três aqui, para realizar inferência estatística. Quando eu digo inferência estatística, eu estou me referindo aos dois principais dispositivos, testes de hipótese e intervalo de confiança, ou em outras palavras, estimação intervalar, tá? E quando a gente está fazendo estudo de metodologias estatísticas e quer verificar as propriedades dessa metodologia que estamos propondo, como, por exemplo, um novo método de estimação, um método de estimação para parâmetros de uma distribuição que ainda não é muito bem conhecida, um novo método de estimação pode ser pontual ou intervalar, ou a proposição de um teste de hipótese, nós podemos avaliar como que esses procedimentos inferenciais vão se comportar fazendo estudos de simulação. E aí a gente utiliza os estudos de simulação, as técnicas Monte Carlo. Então a gente resolve, trabalha em problemas de natureza, em problemas de inferência estatística com métodos Jackknife, Bootstrap, teste aleatorizados. O Jackknife, o Bootstrap são mais para questões de estimação intervalar, estimação pontual, vício, colocar aqui assim, vício, intervalo de confiança. O teste aleatorizado é para realização de teste de hipótese. E o Monte Carlo para avaliação de metodologias estatísticas. É a principal finalidade para nós dentro da estatística. Então, tudo isso aqui está ligado à inferência. E lá em Machine Learning, a gente tem também o uso dessas técnicas de reamostragem, mas com a finalidade de gerar diversidade nos dados, né? Então, lá se usa muito Bootstrap. Bootstrap é algo que está presente dentro dos modelos de aprendizado supervisionado que utilizam a técnica dos ensembles de modelos, como, por exemplo, o Random Forest. Random Forest é você ajustar várias árvores a um conjunto de dados, gerando variabilidade no conjunto de dados por meio de reamostragem com reposição, ou seja, por meio de realização de amostras bootstrap. E aí, em cada reamostra que você faz, você treina uma árvore, treina, por exemplo, 300 árvores, 500 árvores, e aí você tem um conjunto de árvores treinadas, partindo do mesmo conjunto de dados inicial, só que a cada árvore foi fornecida uma reamostragem dos dados. Algumas observações ficaram de fora, outras observações apareceram 2, 3 vezes, e com isso você tem árvores que são diferentes umas das outras, porque os dados foram diferentes para que essas árvores fossem treinadas. Então essa aqui é uma visão geral desses métodos e onde é que eles se encaixam, onde que eles resolvem problemas, tá? Reamostragem, Jackknife, Bootstrap, teste aleatorizado, o Monte Carlo, que é para avaliação de métodos estatísticos. Então esses 4 resolvem problemas de inferência e, em particular, o Bootstrap está presente em muitas técnicas de aprendizado de máquina. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles e vou mostrar código que exemplificam a aplicação desses contextos. A ideia não é aprofundar particularmente em nenhum deles, mas mostrar para vocês o potencial de aplicação e como que essas coisas funcionam, discutir os conceitos, discutir algumas limitações dessas técnicas, principalmente passar a ideia geral sobre o que está por trás desses métodos de reamostragem e simulação computacional, tá bom? Então eu vou começar com o método de Jackknife. É um dos mais fáceis da gente compreender, porque ele é um método baseado em reamostragem do tipo leave one out. Então, esses métodos computacionalmente intensivos, eles são justamente utilizados nas situações em que nós temos algum impedimento para a realização, para a aplicação das técnicas formais de inferência, ou as técnicas analíticas que a gente conhece. Então, por exemplo, quando nós temos técnicas que dependem de resultados assintóticos, mas que são aplicados em amostras pequenas, onde esses resultados assintóticos podem não ser verificados, tá? Quando nós temos violação dos pressupostos, por exemplo, a gente tem um teste, um método de estimação que supõe que a sua amostra tem distribuição normal, e aí, às vezes, ela pode não ter, pode ser uma variável que tem uma distribuição assimétrica direita, e aí a aplicação de técnicas
que fazem certas suposições, mas que não são verificadas, pode levar a erros de conclusão, né? Ou até mesmo o último cenário de não existir mecanismos de diferença específicos para certos contextos. Deixa eu, por exemplo, ilustrar da seguinte maneira. Eu estou ajustando uma curva de dose-resposta, né, uma curva de toxicidade, uma curva dose-resposta. Geralmente são curvas assim. Quando você aumenta a dose, você aumenta a mortalidade, a letalidade, né? Mortalidade ou letalidade, de tal maneira que, se essa dose for extremamente grande, todos os indivíduos da população morrerão, né? E aí, os toxicologistas, estão interessados em certos parâmetros que descrevem essa curva, como, por exemplo, a chamada dose letal para 50%, a DL50, é uma dose. E essa dose é aquela dose que, se aplicada, espera-se que 50% dos indivíduos da população morram. Então, a DL50. Se discute muito o poder toxicológico por meio desse parâmetro, a DL50. Qual a dose necessária para que 50% morra? Quando nós ajustamos essa curva aos dados, a DL50 não é um parâmetro. A gente estima outros parâmetros e, por uma conta, né, por uma expressão matemática, nós calculamos a DL50. E não existe uma única maneira da gente determinar, fazer inferência sobre esse parâmetro, comparar a DL50 de dois produtos, ou comparar a DL50 entre duas populações, por exemplo, machos e fêmeas, ou comparar o efeito de um produto adicional que você coloca. Então, como é que a gente poderia fazer inferência para a DL50? Tá? Então, esse é um problema que a gente não tem mecanismos de diferença específico, e aí a gente pode aplicar muitos, utilizar o método Delta, Bootstrap, Jackknife, e é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Então, Jackknife é o primeiro desses métodos. Esse método foi proposto inicialmente em 1956, depois teve uma releitura do John Tukey, que foi o propositor do teste de comparação de médias, o teste de Tukey também. John Tukey foi o que fez o gráfico de caixas e bigodes, né? O box plot é uma invenção do John Tukey. Então, em 1958, ele fez uma releitura, e esse canivete se chama Jackknife porque Jackknife é uma maneira de se referir ao canivete suíço. O canivete suíço é um instrumento com várias ferramentinhas, então a gente pode utilizar em vários contextos. Eu posso cortar, posso fatiar, né? Posso serrar, fatiar, cortar com uma tesoura, abrir uma garrafa, abrir uma lata, abrir uma garrafa de vinho, tem até uma chave de fendas aqui. Então, ele é um instrumento portátil que soluciona diversos problemas, mas ele não é melhor do que nenhuma ferramenta específica, ou seja, essa serra não é melhor do que uma serra verdadeira, né? Essa lâmina não é melhor do que uma lâmina de uma faca. Então, o que quer dizer o Jackknife? Quer dizer que você tem algo portátil que resolve vários problemas, não é específico, e que, portanto, pode existir algo melhor. Mas é algo com o qual você carrega e resolve vários problemas. Então, a ideia do Jackknife é justamente essa, de ser um canivete suíço para a resolução de problemas. Como é que funciona a ideia do Jackknife? O Jackknife mais simples é o Leave One Out. É baseado na técnica Leave One Out. Você vai deixar uma observação de fora do seu conjunto de dados por vez, e com as n-1 observações restantes, você vai ajustar o modelo aos dados e calcular as quantidades que te interessam, como, por exemplo, estimar os parâmetros. Eu poderia estimar a DL50 utilizando n-1 dados. Como eu vou ter que deixar cada um dos dados de fora uma vez e ajustar o modelo, no final eu vou ajustar N modelos, em que cada um foi ajustado com N-1 observações. Portanto, eu vou ter uma coleção de N estimativas dos meus parâmetros e das funções dos meus parâmetros, como, por exemplo, uma DL50, que a gente calcula por meio de uma expressão das estimativas dos parâmetros, né? Então, a gente vai fazer
deixar uma observação de fora e ajustar o nosso modelo, calcular as quantidades de interesse com as observações restantes N-1. Esse é o jackknife mais simples, mas a ideia pode ser estendida para que você deixe 2 observações de fora por vez, 3 observações de fora por vez, só que isso aumenta muito o número de conjuntos de dados, né? Então, se você deixar 2 observações de fora por vez, o número de amostras distintas vai ser N K a K, né? Quando o K é 1, o número de grupos o número de amostras que você tem é N. Quando o K é 2, esse valor cresce bastante. Então, se você deixar cada par possível de observações para fora, o número de conjuntos cresce bastante. Se for 3, pior ainda, tá bom? Então, essa é a ideia, tá? É baseado no princípio leave one out, mas como a gente vai fazer inferência, existem outras coisas a serem levadas em conta. Por que veio essa ideia do jackknife? Por que ele funciona? O raciocínio, a intuição por trás do método de jackknife é muito simples da gente entender. Então, a gente entende, a proposição decorre do raciocínio que a gente consegue fazer com a média amostral, tá? Então, média amostral é o quê? A gente pegar todos os valores da nossa amostra, somar todos eles e dividir pela quantidade de valores. Isso nos dá a média amostral, né? A média do conjunto das observações. A gente consegue saber se a gente remover uma das observações do nosso conjunto de dados, deixar de fora a primeira, a última, qualquer uma do meio, a gente define, então, a média sem a observação número J. Basicamente, a gente pega e faz a conta removendo essa observação J, tá? Então, se eu tenho 10 observações, eu consigo calcular a média, retirando a média calculada a partir das 9 restantes. E aí a gente chega numa expressão com a qual nós podemos determinar a observação que ficou de fora, conhecendo a média com todos os dados e conhecendo a média com aquela observação que ficou de fora, tá? E aí nós conseguimos calcular a observação que ficou de fora. Então, basicamente, se eu sei a média com os 10 valores, eu sei a média com 9 valores, eu consigo calcular qual foi o valor que ficou de fora. Isso funciona redondinho para a média porque essas operações são todas lineares. Então, a gente consegue recuperar o valor da observação que ficou de fora, sabendo a estimativa da média com todas, sabendo a estimativa da média sem ela. E a gente consegue determinar isso de maneira exata, não tem problema. A ideia foi generalizar esse raciocínio para outros estimadores. Com a média não teria graça, porque essa coisa, a gente sabe o valor da observação que ficou de fora, então por que a gente deixaria ele de fora se na hora de descobrir a gente chegaria no mesmo valor? Não parece fazer muito sentido, mas o raciocínio empregado foi esse. Então, essa ideia vai funcionar para qualquer outra estatística que a gente queira calcular. Então, a ideia é a gente, por exemplo, determinar a DL50 do modelo de regressão com as N observações, deixar uma observação de fora e determinar as DL50 com cada uma que ficou de fora, e depois fazer a conta para obter a DL50 fazendo justamente esse raciocínio aqui. Só que no caso da DL50, o que eu deixei de fora foi uma observação, um valor de Y. E o que eu vou calcular aqui é uma espécie de DL50 predita pela diferença das DL50 com todos e deixando um de fora, tá? Esse é o raciocínio. A partir dessa amostra, que é chamada de pseudovalores, basicamente a diferença entre a estimativa com todo mundo e a estimativa sem uma das observações, a gente deriva as estimativas de jackknife para os parâmetros que nos interessam. Então, se a gente pega e faz a média dos pseudovalores, nós temos a estimativa de jackknife. E se nós calculamos a variância, nós temos uma variância para um determinado parâmetro, para uma determinada estimativa de parâmetro a partir de jackknife. Então, essa é a ideia, deixar cada uma de fora, utilizar aquele raciocínio da média, e com isso, nós conseguimos calcular estimativas pontuais de jackknife e conseguimos calcular variâncias para essas estimativas a partir da variabilidade que a gente encontra nesse conjunto de N pseudovalores.
Se a gente tem uma estimativa pontual, temos uma variância, nós conseguimos encontrar também um intervalo de confiança, tá? E aí nós temos o que é necessário para poder fazer a inferência estatística básica, como, por exemplo, construir um intervalo de confiança e avaliar viés, tá? Esse é um procedimento considerado não paramétrico, pois não é feita nenhuma suposição sobre a distribuição da estimativa em questão, é facilmente automatizável para várias situações, então a gente pode utilizar em modelos lineares, em modelos não lineares, em modelos mistos, em modelos lineares generalizados, em métodos de regressão não paramétricos ou semiparamétricos. Ele é determinístico, porque não existe nenhum componente estocástico. Que você vai fazer sistematicamente deixar cada observação de fora e calcular o que te interessa ali com uma amostra de tamanho menor, né, tamanho N-1. Existe uma suposição que essa função que a gente calcula com a amostra tem que ser uma função diferenciável, tem que ser uma função suave, tá? Então, o método Jackknife, por exemplo, não vai funcionar para você fazer inferência sobre a mediana. Eu vou mostrar isso no código depois. E tem um pequeno problema, uma pequena limitação, é que o erro padrão de Jackknife é viciado para estimar o verdadeiro erro padrão, porque as amostras são correlacionadas entre si, uma vez que as mesmas observações fazem parte de várias amostras. Eu deixo uma de fora, mas em várias amostras que ficaram, a observação 1, 2 e 3 estão sempre juntas, o que gera uma espécie de não independência entre as observações, tá? Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente um pouco de código para que a gente possa ver isso funcionando, tá bom? Tudo bem? A tela aqui escura, preferem que seja um fundo claro? Como é que está isso? Dá para ver bem? Levanta a mão, eu estou vendo vocês. Se precisar, se tiver ok, tá ok então, né? Então tá bom. E o tamanho da letra também tá ok? Dá para aumentar? Vou aumentar o tamanho da letra aqui então. Pronto, melhorou, né? Ótimo. Então tá, eu vou carregar um conjunto de dados aqui. O que eu tenho é um modelo de regressão não linear. O que eu vou precisar fazer aqui é ajustar um modelo de regressão não linear a esses dados. Basicamente, isso aqui é o consumo de energia elétrica em função da temperatura. Quando a temperatura passa de um determinado valor, esse consumo começa a aumentar linearmente, porque você precisa acionar aparelhos de refrigeração. Então, o consumo muda, né? Muda o regime de consumo. É constante até a determinada temperatura, a partir dessa temperatura começa a ter um aumento no consumo de energia por conta do uso de aparelhos de refrigeração e assim por diante. Eu quero estimar essa curva. Eu vou utilizar um modelo linear segmentado aqui. Vocês podem ver essa curva tracejada, é uma estimativa visual dessa curva que eu quero ajustar. E aí eu vou ajustar esse modelo não linear com o R. E o modelo ajustado aos dados é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Para interpretar esse modelo, a gente tem aqui, ó, que 72 é o consumo, deixa eu ver se isso aqui é intervalo de confiança, 74, que está aqui em cima, é o consumo de energia elétrica antes daquele ponto de quebra. Esse ponto de quebra acontece em 41 graus, está aqui, e depois a taxa é 0,56. Para cada unidade de temperatura a mais, depois dos 42 graus praticamente, aumenta o consumo em 0,56 aqui, tá? E aí eu vou fazer o procedimento de Jackknife aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou calcular o número de observações, se eu não estou enganado é 39. Vou criar uma matriz aqui com 39 linhas e 3 colunas, porque são 3 parâmetros que eu tenho que estimar em cada um dos conjuntos que eu vou gerar. E com o uso de um loop for, eu vou ajustar o modelo que está aqui dentro, deixando cada observação de fora. E vou guardar nessa matriz que eu já criei. Só vou atualizar os valores. Então, essas estimativas aqui são estimativas de Jackknife, ó. Cada linha dessa fornece para mim as estimativas com uma das observações deixadas de fora. Então, eu tenho 39 modelos ajustados, com 38 observações em cada,
E essas são as estimativas. E a partir disso, eu posso fazer as minhas inferências. Se eu extrair a média de cada uma dessas colunas, eu tenho as estimativas de Jackknife. E aqui eu tenho a estimativa que eu fiz com todos os meus dados. Comparando uma coluna com a outra, fazendo a diferença de uma coluna com a outra, eu tenho uma estimativa de viés na estimação dos parâmetros, tá? E eu também posso calcular os erros padrões de Jackknife e até comparar com os erros padrões que eu obtive com o meu modelo estimado por máxima verossimilhança. Os erros padrões naturalmente diferem, tem hora que são maiores, tem hora que são menores, mas os erros padrões de Jackknife, como eu já comentei no slide, tem esse problema das observações não serem independentes, tá? Aqui eu fiz na mão, né? Não é difícil implementar o método Jackknife, mas dentro do pacote NLS Tools, a gente tem uma função NLS Jack, que a gente passa um modelo não linear e ele faz todo esse trabalho para nós de estimar, calcular o vício. O vício é a diferença entre a estimativa de máxima verossimilhança e a estimativa de Jackknife. Calcular intervalos de confiança também e até indicar para nós se existem observações influentes. Ele faz alguma conta lá dentro relacionada a observações influentes, coisas que a gente aprende quando fala de regressão, para indicar se nós teremos problemas, se tem algumas observações que podem ser examinadas para talvez remoção do nosso conjunto de dados, tá? Então esse é um exemplo do método Jackknife utilizado em regressão não linear para fazer inferência sobre os parâmetros. Modelos não lineares apresentam distribuição amostral assintoticamente normal para os estimadores, mas em amostras não suficientemente grandes, em amostras pequenas, e talvez uma amostra de tamanho 39 seja considerada uma amostra pequena, depende muito, é mais interessante você utilizar métodos de inferência que não se baseiem em suposições assintóticas. E por último, eu vou apresentar o caso da mediana aqui, ó. Se a gente fizer o método Jackknife com a mediana, o que vai acontecer? Eu vou criei uma amostra aqui de algumas 72 observações, se eu não estou enganado. Vamos lá, 72? 70 observações. E eu vou deixar cada uma dessas observações de fora e calcular a mediana com as restantes. O que acontece com a mediana? Basicamente, eu vou ter apenas dois valores de mediana. E nesse caso, foram o valor 0 e o valor 6. Por que eu vou ter simplesmente dois valores de mediana? Porque os valores que ficarem de fora, que estiverem à esquerda do valor intermediário, vão sempre produzir o mesmo valor de mediana. E os valores que ficarem de fora, que estiverem à direita, vão sempre produzir o mesmo valor da mediana, né? Então não importa se eu tenho 6 valores aqui, eu deixo esse de fora, a mediana é esse aqui. Se eu deixo esse de fora e volto com esse, a mediana é novamente esse aqui. Se eu deixo esse, então a mediana não vai variar, porque é uma função que não é contínua. Então, o método Jackknife é muito interessante, mas é necessário que essa função, que esse estimador, seja um estimador não com um comportamento como o da mediana, não discreto, ele tem que ser um estimador suave, tá? As observações variem na amostra, o valor do estimador muda, coisa que não acontece com a mediana. Aqui eu tenho outros exemplos, mas para dar preferência para outros conjuntos de dados, eu vou deixar isso aqui para depois. Tudo bem até aqui? O teste de aleatorização ele é bastante específico, são os testes de permutação. Eu vou deixar isso aqui também para uma outra oportunidade, eu vou falar do Bootstrap, porque ele tem mais aplicações, tá? Então, assim como acontece com o método Jackknife, o Bootstrap a gente vai utilizar em situações em que nós não podemos confiar em resultados assintóticos, porque estamos trabalhando com amostras pequenas, ou talvez estejamos trabalhando em situações com violação dos pressupostos, então os métodos inferenciais convencionais não vão funcionar como se espera, ou não existe mecanismo de inferência específico, e aí a gente pode utilizar técnicas de amostragem, sendo que a próxima é a técnica de Bootstrap. Ele foi sistematizado pelo Efron em 1979, e esse termo foi colocado justamente para ter essa mesma ideia do Jackknife. Bootstrap é alça da bota, né? São aquelas partes de couro atrás da bota que você usa para calçar a bota. E a ideia
de dar esse nome bootstrap, quando a gente fala que algo é bootstrap, vem da ideia de você estar na lama, preso na lâmina, com os pés enterrados na lama, e sair daquela lama puxando as alças da sua bota, né? A gente sabe que na prática isso não vai funcionar. Se você está na lama, calçado com as suas botas, e faz força na alça da sua bota, você não se retira da lama, né? Você pode arrebentar a alça da bota, mas você não vai sair da lama fazendo isso. Mas a ideia do bootstrap é sair fazendo força em si mesmo. Justamente você tem... Essa ideia faz muito sentido depois que você entende como o bootstrap funciona, porque o que o bootstrap faz? Ele usa a amostra para gerar novas amostras. Então faz todo sentido de você sair da lama fazendo força nas alças da sua bota, a bota com a qual você está calçada, né? Então o que a gente vai fazer no bootstrap? A gente tem uma amostra proveniente de uma população, queremos a partir dessa amostra inferir algo sobre a população. Só que o ideal é que a gente tivesse mais amostras, né? A ideia é que a gente pudesse ter mais amostras, mas não é possível fazer isso por custos, enfim. Então o que a gente faz? A gente faz a amostra da amostra. E a partir das amostras dessa amostra, a gente descreve a distribuição amostral dos estimadores que a gente está interessado, das funções dos estimadores que a gente está interessado, tá? Então, esse é o raciocínio e é interessante conhecer por que o nome foi dado, porque aí a gente compreende qual que é a ideia que está por trás, a ideia central por trás da técnica, tá? Então, o bootstrap é muito fácil de entender. A gente tem uma amostra de observações independentes, N observações independentes, e a gente retira uma amostra de mesmo tamanho desse conjunto, e nessa amostra, nessa reamostragem de N elementos, com reposição, a gente estima o nosso modelo, estima as quantidades de interesse, tá? Então, uma amostra bootstrap é uma amostra com reposição da amostra original, e aí nós podemos fazer quantas reamostragens nós quisermos. Diferente do Jackknife, que preconiza que você tem que fazer N, no Bootstrap a gente pode fazer quanto a gente quiser, pode ser um número muito superior, e geralmente é um número muito superior ao tamanho de amostra que a gente tem. E para fazer inferência depois, a gente pega as nossas estimativas em cada amostra Bootstrap, que está sinalizado como isso aqui, e a gente tira a média. Então, a gente tem uma estimativa pontual a partir do valor médio das nossas estimativas de Bootstrap. A gente também pode calcular uma variância a partir das estimativas, né, fazendo o cálculo da variância, e a gente pode, a partir disso, calcular um intervalo de confiança, estilo WALD, né? O valor, a estimativa pontual, mais ou menos uma margem de erro, que vem ali com o quantio da distribuição Z ou da distribuição T, que multiplica esse desvio padrão, tá? Na realidade, para amostras, quando a gente utiliza Bootstrap, a gente tem diferentes formas de calcular intervalos de confiança. Tem esse mais simples, que é supondo que a distribuição é normal. Tem o intervalo percentílico, que a gente pega os percentis dessa distribuição das amostras de Bootstrap. Tem intervalo percentílico com correção de viés. Então, tem vários tipos de intervalo quando a gente está trabalhando com métodos de Bootstrap, tá? Então, esse intervalo de confiança padrão Bootstrap é aquele que a gente utiliza, ele vai ser sempre simétrico em relação à estimativa pontual, que geralmente, se as suposições forem atendidas, etc. e tal, ele vai ficar muito próximo do intervalo de confiança que a gente constrói pelos métodos tradicionais de inferência, mas o mais interessante é a gente utilizar intervalos que são percentílicos, porque eles têm uma natureza mais não paramétrica, eles não fazem suposições sobre a forma da distribuição, tá? E aí o intervalo percentílico, se a gente tem uma amostra, por exemplo, se a gente faz uma reamostragem Bootstrap com 1000 reamostras, e a gente quer fazer um intervalo de 95% de confiança, a gente precisa pegar o valor no percentil 2,5% e no 97,5%. Numa amostra de tamanho 1000, é a observação número 25 da amostra ordenada e número 975 da amostra ordenada. Então, esses dois valores vão compor para a gente os extremos do intervalo de confiança percentil, tá? Então, indo para o código,
número 6 é o Bootstrap. Vou mostrar aqui para vocês mais uma situação de regressão não linear. Eu tenho aqui um conjunto de dados em que o Y nesse gráfico é o ganho de peso de perus, e no X eu tenho a quantidade de metionina na ração desses animais. Quanto mais metionina a gente coloca nessa ração, a gente observa que o ganho de peso aumenta, né? Então o metionina influencia, gera para nós um maior ganho de peso. Aí nesse gráfico eu coloquei duas curvas, uma em vermelho e uma azul. São dois modelos não lineares que possuem equações diferentes, mas que possuem mesma interpretação para os parâmetros. São duas funções não lineares nos parâmetros, cujo significado desses parâmetros são o mesmo, mas a expressão matemática é diferente, né? Então, o primeiro modelo tem um intercepto, uma assíntota e um tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida vem do uso lá de equações para elementos radioativos, né? Mas o tempo de assíntota é isso aqui, é o limite da função, é um parâmetro que está aqui. O intercepto é o ganho com metionina zero, e esse meia-vida é o valor que está na metade entre o intercepto e a assíntota, justamente aqui. É a dose que confere para nós um ganho de peso intermediário entre o sem aplicar e o aplicar um valor extremamente alto de metionina, né? Então é o ganho, para ter um ganho de peso 50% do máximo, tá? Essas duas equações têm expressões matemáticas diferentes, mas possuem os mesmos três parâmetros, de tal maneira que ao ajustar aos dados eu tenho as mesmas interpretações. Não necessariamente vão passar no mesmo lugar, já que a expressão matemática muda, tá? E aí eu vou ajustar cada um desses dois modelos e tenho as estimativas vão diferir de um modelo para o outro, e a questão é saber qual desses dois modelos é o melhor. Qual dessas duas expressões matemáticas está mais condizente com o dado que eu observei? A gente poderia avaliar isso simplesmente olhando métricas de ajuste, como, por exemplo, a D-Vinci, que eu obtenho como cada um dos dois, D-Vinci N0, D-Vinci N1, né? Soma de quadrados residual. O modelo N1 apresenta a menor soma de quadrados residual, já que é 12.300, enquanto que o outro é 12.900. Mas será que só essa métrica é suficiente? Será que o modelo pode, apesar de estar melhor ajustado aos dados, será que ele não tem estimativas viciadas desses parâmetros? Se forem viciadas, será que eu não vou incorrer em erro de inferência? Então não há garantia de que o modelo melhor ajustado aos dados é melhor do ponto de vista inferencial. Pode ser um modelo que apresenta vício na estimação dos parâmetros, que apresenta intervalo de confiança para os parâmetros muito amplos. Então a gente tem que estudar isso um pouco mais. E com o Jackknife a gente pode fazer isso. Perdão, com o Bootstrap a gente pode fazer isso. Então eu tenho aqui vou ajustar o modelo aos dados, utilizando reamostras de Bootstrap. Para facilitar esse trabalho, eu vou criar uma função que faz o trabalho para mim. Cada vez que eu chamar essa função, ela reamostra o conjunto de dados original e ajusta o modelo. Então, se eu chamar essa função myBoot0 1000 vezes, cada vez que for chamada, ela vai ajustar o modelo não linear a uma reamostra do conjunto original de observações. Mesma coisa para Boot1. Então, eu defino essas duas funções e agora eu chamo elas 999 vezes, porque a última, para interar 1000, é o ajuste com as observações no estado original, né, sem reamostragem. Concateno, e aí eu tenho 1000 estimativas. E eu consigo verificar, por exemplo, o vício nas estimativas dos parâmetros. Ó. Então, esse aqui é o vício absoluto. O vício absoluto do modelo N0 e do modelo N1. São as duas expressões matemáticas, né? N0 é um modelo, N1 é outro. E os três parâmetros. Então, o intercepto tem um vício de 0,28 aqui e um vício de menos 0,18. Então, para uma ele subestima, para outra ele superestima. A assíntota tem um vício de 3,37 aqui e 2,59 aqui. E o tempo de meia-vida, um vício de 0,006, 0,002. Então, eu consigo avaliar o vício e decidir sobre com qual modelo eu vou ficar, olhando sobre o quanto de vício existe nas estimativas dos parâmetros. Também posso olhar para a variância.
tá? Então, aqui, de maneira superficial, a gente percebe que o modelo N1 ele é menos viciado, né, se comparado com o N2. Em termos de variância, ele apresenta menor variância para os parâmetros também, exceto para o intercepto, que a variância foi 34 contra 32, tá? E a gente pode calcular o erro quadrático médio. Então, no erro quadrático médio, ele também erra menos. Então, esse modelo acaba sendo o modelo que a gente vai escolher, porque ele apresentou a melhor bondade de ajuste e também apresentou boas propriedades para estimar os parâmetros. Parâmetros com menos vício, com menos variância, com menos erro quadrático médio. E isso é desejável quando a gente está propondo um estimador, tá? Além disso, como a gente tem as 1000 amostras, a gente pode estudar outras propriedades, tá? Aqui, por exemplo, eu estou mostrando o ajuste das 1000 curvas. Já que eu ajustei 1000 vezes o modelo com reamostras, cada linha azul que você está vendo aqui é uma das 1000 linhas que eu ajustei, tá? O gráfico vai ocupar agora uma área maior para ficar mais fácil de ver. Portanto, além da gente ter a inferência para os parâmetros do modelo, nós podemos fazer inferência para qualquer função desses parâmetros. Eu poderia calcular, por exemplo, o intervalo de confiança para o valor da função em θ quando x é igual a 0,2, que é esse valor aqui. Então, eu posso ter uma estimativa pontual e criar um intervalo de confiança a partir do método de Bootstrap e comparar com o mesmo aqui do outro modelo. E eu posso fazer inferência para qualquer função desses parâmetros. Pode ser um valor predito, pode ser qualquer outra função. Então, a amostra de Jackknife nos fornece essa possibilidade. Aqui, por exemplo, eu estou calculando a estimativa no ponto 0,2, ó, como eu comentei. Qual que é o valor da função no ponto 0,2? Qual que é o ganho de peso desses perus se eu usar o valor fixo, 0,2, para alimentar? Então, um modelo nos dá a estimativa de 4,41, outro de 4,61. Esse é o erro padrão, tá? A variabilidade. Eu posso também estimar qual que seria o valor de metionina para que eu tenha 90% do ganho de peso. Além de uma série de outras inferências que a gente pode fazer, tá bom? Então, esse foi, rapidamente, uma ideia sobre o método de Bootstrap para a gente fazer inferência. E, por último, a gente tem as inferências por abordagens Monte Carlo. Monte Carlo é um conjunto extremamente grande de técnicas que vão desde a parte de integrais por métodos de Monte Carlo, calcular integral de funções, e utiliza-se muito quando você está trabalhando, por exemplo, em situações de otimização, em situações de inferência bayesiana, tem que calcular o valor de integrais por meio de simulação Monte Carlo, né? Integração Monte Carlo que fala, mas tem a parte Monte Carlo que a gente usa para poder avaliar métodos estatísticos, tá? Então, aí a gente utiliza o método de Monte Carlo para poder avaliar, por exemplo, poder de testes de hipótese, cobertura de intervalos de confiança, robustez de métodos de inferência. Então, a gente avalia como é que o método se comporta com as condições, com os pressupostos sendo atendidos, e depois a gente verifica como que ele se comporta violando os pressupostos, variando o grau de violação desses pressupostos, tá? Então, um exemplo que a gente pode utilizar é fazer o Monte Carlo, aplicar técnicas de Monte Carlo para avaliar a taxa de erro tipo 1 de um teste de hipótese. Para isso, a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai gerar uma realização do modelo assumido para os dados. Se eu estiver falando de um teste T, por exemplo, eu vou gerar uma amostra com distribuição normal. Essa amostra com distribuição normal, eu vou simular sob hipótese nula, ou seja, se eu estou assumindo que a população tem média 10, eu vou simular dados com média 10 e distribuição normal, vou aplicar o teste de hipótese e vou verificar quantas vezes eu rejeitei a hipótese nula. Então, a gente consegue avaliar a taxa de erro tipo 1. A gente também consegue avaliar a taxa de cobertura de um estimador intervalar. O que eu vou fazer, então? Eu vou gerar uma amostra, vou estimar um intervalo de confiança, vou fazer isso várias vezes e vou ver o percentual de vezes que esse intervalo de confiança contém o valor do parâmetro no seu interior. Então, aí a gente avalia a taxa de cobertura. A gente pode também, com isso, construir curva de poder de um teste. Esse exemplo eu vou mostrar para vocês, para a gente
entender como que isso funciona. Eu estou no script 6, vou para o script 7 agora. E eu vou mostrar para vocês um caso muito simples, que é o caso de teste para média, tá? Quando a gente está trabalhando com teste para média, a gente tem o teste T, o mais conhecido, e o teste T ele é um teste que supõe distribuição normal na característica, né? Distribuição normal da característica na população. A gente retira uma amostra de determinado tamanho. A gente está estou falando aqui de um teste T para duas amostras independentes, então a gente assume que na população Y1, a variável Y tem distribuição normal, a variável Y2 tem distribuição normal, e a gente vai fazer um teste de hipótese para verificar se μ1 é igual a μ2, né? Nossa hipótese nula é essa. μ1 igual a μ2. O teste T assume que as distribuições, que as populações são independentes, as amostras são independentes, e que a distribuição é normal. Mas existem outros testes para comparar médias ou para comparar o parâmetro de locação. Então, essa função que vocês estão vendo aqui é uma função que gera números aleatórios dessas distribuições, da normal, da exponencial e da Poisson. Depois eu mudo a distribuição para ver como é que o teste se comporta, tá? Para cada vez que eu chamo essa função, eu tenho o teste T aplicado, com as duas amostras envolvidas, e ele retorna para mim o p-valor do teste T, tá? Então esse número ali é o p-valor. Vou aplicar isso 1000 vezes e calcular o p-valor do teste T. Nesse caso, as 1000 vezes que eu vou aplicar é utilizando distribuição normal. Eu tenho agora 1000 p-valores, e quando um teste é dito ser exato, é um teste exato, a distribuição do p-valor é uniforme. Portanto, se eu definir o nível de significância igual a 10%, eu vou ver que 10% dos meus p-valores está abaixo de 10%. Se eu definir um nível de significância de 40%, eu vou perceber que 40% dos meus p-valores está abaixo, tá? Quando os testes não são exatos, a distribuição do p-valor não é uniforme. Vocês vão ver isso em outro probleminha. Eu posso fazer isso com a estatística F do quadro de análise de variância. Ó. Então, estou gerando um Y, estou ajustando um modelo de análise de variância aqui, e estou retornando o p-valor, que fica na posição linha 1, coluna 5 do quadro de ANOVA. Vou fazer 1000 vezes e a gente vê que, sob hipótese nula, a distribuição do p-valor da estatística F também é uniforme. Então, é um teste exato. Tá? Se ele é um teste exato, espera-se que em 5% das vezes eu rejeite a hipótese nula se o nível de significância for 5. Que em 10% das vezes eu rejeite a hipótese nula se o nível de significância for 10. Agora, teste Q quadrado. Fazer um teste de deviância aqui, ó. Fazer o teste Q quadrado seria equivalente à estatística F do quadro de ANOVA, mas aqui é a estatística Q quadrado do quadro de deviância, porque agora a variável resposta tem distribuição Poisson. Então, eu estou fazendo um modelo linear generalizado com resposta Poisson. Vou calcular o Q quadrado do teste de deviância, e o que acontece para o teste de deviância é que não tem exatamente uma distribuição uniforme. A gente percebe isso aqui nas caudas, ó. Isso aqui é o gráfico da acumulada empírica dos p-valores. Mas, se a gente cortar em 10%, a gente espera 10%. Se a gente cortar em 5%, a gente espera 5%. Então, apesar da distribuição não ser uniforme nessa parte, para as partes que correspondem ao nível de significância habitual de 5%, de 10%, a gente tem um comportamento de acordo com o esperado, né? Então, esse foi o exemplo de verificar aquele primeiro caso, de verificar o erro tipo 1 dos modelos. Essa segunda parte fala de cobertura de intervalo de confiança, onde a gente calcula cobertura de intervalo de confiança. Por exemplo, aqui eu tenho o caso do modelo não linear. Eu vou simular deste modelo que vocês vão ver aqui no gráfico.
Tem esse conjunto de dados e tem esse modelo. Eu simulei esse modelo a partir dessa linha preta. Simplesmente eu somei um erro normal ali, porque é isso que preconiza, né, um modelo estatístico. Aí eu ajusto esse modelo aos dados e eu tenho um intervalo de confiança por os dois parâmetros desse modelo, A e V, né? Esse modelo tem dois parâmetros, A e V. Eu usei na simulação o valor 2 e o valor 10. O valor 10 para A e o valor 2 para V. Esse intervalo de confiança, tanto para A quanto para V, contiveram, né? O valor 10 está dentro do intervalo para A e o valor 2 está dentro do intervalo para V. E agora eu vou repetir isso várias vezes. Vou repetir isso várias vezes com novos dados, simulando desse modelo, para verificar qual o percentual de intervalos que eu construo que contém o 10 no seu interior e o 2 no seu interior. Então, eu replico isso várias vezes para verificar quantos intervalos contém ou não contém o valor, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou olhando para o parâmetro A, cujo valor é 10, e eu tenho 100 intervalos de confiança construídos aqui, ó. Esse aqui não conteve, esse aqui não conteve, esse aqui não conteve, e aí eu posso calcular quantos não contiveram o valor 10 no seu interior. Tá? Como a amostra de 100 é pequena, eu vou aumentar isso para 1000 e repetir. Estou fazendo, então, 1000 ajustes desse modelo, tenho 1000 intervalos de confiança para A, 1000 intervalos de confiança para V, e eu tenho essas taxas de cobertura. Desses 1000 intervalos de confiança, 931 contiveram o valor 10 no seu interior, 928 contiveram o valor 2 no seu interior. Então, a taxa de cobertura, embora eu esteja construindo um intervalo de cobertura nominal de 95, na prática, eu estou tendo uma cobertura de 93 para esses dois parâmetros, né? 93.1, 92.8, também arredonda para 93, tá bom? Então, dessa maneira, a gente avalia taxa de cobertura de intervalos de confiança, tá? A gente avalia a curva de poder também. Nesse exemplo aqui, que é o último, eu estou simulando dados de uma distribuição e eu vou variar a diferença na média. O tamanho da amostra é o mesmo e a variância é a mesma. Eu só vou mudar a média, tá? E aí eu vou simular o teste T e o teste de Wilcox. Eu vou retornar o p-valor, comparando se essas duas distribuições têm a mesma média pelo teste T, que assume distribuição normal, variância igual, etc. E vou comparar se as duas distribuições têm média igual utilizando o teste de Wilcox, que é um teste não paramétrico. A amostra que eu vou fornecer para os dois testes vai ser a mesma, só que os testes têm maneiras diferentes de levantar evidência sobre a hipótese nula, tá? Levantar evidência contra a hipótese nula. Então, teste T e o teste de Wilcox. Eu vou fazer essas simulações várias vezes e para cada uma delas eu vou mudar a diferença nas médias. Eu vou conversar com uma diferença nas médias igual a 0 e eu vou gradativamente ampliando a diferença nas médias. O que vai acontecer com isso? Eu vou estar mais propenso a rejeitar a hipótese nula, quanto maior for a diferença nas médias, né? E a partir desses resultados, eu construo a curva de poder desses testes. Olha só. Essa aqui é a curva de poder do teste T versus o teste de Wilcox, sendo que eu estou utilizando para os dois testes amostras da distribuição normal, ou seja, os pressupostos para o teste T estão sendo atendidos. O teste T supõe que as duas distribuições são normais e a única coisa que muda é a média. Quando a diferença de médias é 0, bem aqui, eu tenho 5% de chance, uma taxa de rejeição da hipótese nula igual a 5%, que é justamente meu nível de significância. À medida que a diferença aumenta, quando a diferença nas duas médias vai para 1, eu já rejeito a hipótese nula praticamente 60% das vezes. Quando a diferença é 2, eu rejeito a hipótese nula praticamente 97% das vezes. Veja que a curva do teste T, que é a preta, está sempre acima da curva do teste de Wilcox, mostrando que para uma mesma diferença, o teste T rejeita mais vezes a hipótese nula. Ele detecta mais vezes
que a hipótese nula é falsa. Então, ele tem mais poder do que o teste de Wilcox. O teste de Wilcox não supõe que a distribuição é normal, supõe simplesmente que a distribuição é simétrica. Então, ele tem uma suposição mais relaxada. O teste T tem uma suposição mais rígida. E neste caso, como as suposições são atendidas, o teste T se sai melhor, ele tem mais poder, porque ele é mais rígido na suposição, e a suposição sendo atendida faz com que a performance dele seja melhor da que o teste de Wilcox, que é mais relaxado. Quanto mais relaxado ou flexível você é, menos poderoso você vai ser, em comparação com outros que são mais específicos. E agora eu vou violar a suposição para o teste T. Eu vou simular uma distribuição uniforme, não mais numa distribuição normal, de uma distribuição uniforme. Eu vou repetir tudo, só que com uma distribuição uniforme. Então, logo o gráfico vai ser atualizado. E agora com uma distribuição uniforme. Mesmo violando as suposições para o teste T, ele ainda apresentou mais poder do que o teste de Wilcox. A curva preta se encontra acima da curva vermelha. Então, eu violei a suposição para o teste T, que assume distribuição normal, coloquei uma uniforme. Está dentro do que o teste de Wilcox supõe, porque o teste de Wilcox supõe distribuição simétrica ao redor da média, e a distribuição uniforme é simétrica ao redor da média, mas ainda assim o teste T superou o teste de Wilcox nessa simulação, né? Então, mesmo em condições adversas, e mesmo em condições de violação da suposição, o teste T foi melhor que o teste de Wilcox. Quer dizer que todo teste paramétrico será melhor que o não paramétrico, mesmo com violação dos pressupostos? Não. Só avaliando a situação bastante específica aqui. Mas é dessa maneira que os estatísticos avaliam o comportamento dos métodos de inferência, e é por isso que alguns métodos de inferência são ditos robustos. Por exemplo, eu poderia qualificar o teste T aqui como um método robusto à violação da distribuição. Se a distribuição ainda for simétrica, mesmo que não seja normal, ele vai ter um comportamento interessante. Tá? Vai se comportar como melhor do que um teste não paramétrico, uma alternativa não paramétrica, que é o teste de Wilcox. Então, métodos Monte Carlo servem para nós, estatísticos e desenvolvedores de metodologia, como uma ferramenta para a gente simular valores de acordo com o que o modelo preconiza e verificar como que a estimação se comporta, a estimação pontual, intervalar, curvas de poder, dentre muitas outras técnicas que a gente pode avaliar, tá? Algo que é uma limitação do teste de Monte Carlo é que você precisa ser capaz de simular daquele fenômeno. Então, você tem que especificar as distribuições das variáveis aleatórias envolvidas. Se você quer representar como que se comporta um fenômeno real, muitas vezes você vai ter que descrever estatisticamente esse fenômeno, e a maneira como você descreve pode não ser exatamente verdadeira para o fenômeno natural, né? Então a gente tem que assumir distribuições para as quantidades, e isso que nós assumimos não necessariamente é de fato que a gente observa na prática. Então, as conclusões que você tira de métodos Monte Carlo são dependentes da forma como você simulou. Na prática, os comportamentos podem diferir um pouco, porque a maneira como a gente simula não necessariamente é a maneira com que o fenômeno acontece na natureza, tá? Então, com isso, eu concluo a proposta de hoje, que era falar desses métodos computacionais baseados em reamostragem e em simulação. Jackknife, Bootstrap, o teste aleatorizado, passei por cima, para a gente ter mais tempo de falar de outras coisas, e do Monte Carlo, e eu enfatizei mais os problemas de inferência, mas lá em Machine Learning se utiliza também essas técnicas de reamostragem, no caso Bootstrap. Dúvidas até aqui, pessoal? Acho que deu meu tempo, né? Deu, muito obrigada mesmo. Não sei se eu tenho uma dúvida, e é o seguinte: Sim. Ah, quais áreas de conhecimento na prática podem usar este tipo de amostragem?
Todas, não tem limitação, por exemplo, pode ser utilizada na engenharia, na medicina, no marketing, na bioinformática, não tem a área do conhecimento, não há limitação em relação a isso, tá? Resolvem problemas de natureza inferencial para qualquer área do conhecimento que você esteja trabalhando com estatística lá. E o tipo de dados que se precisam são mais de, sei lá, supervivência ou mais eventos aleatórios, ou qual seria o tipo de dados? Por exemplo, quando se fala de supervivência, a gente tem só dados positivos, né? Então, Uhum. com respeito a isso ou não? O domínio é tudo. Não, a técnica não depende da natureza da variável aleatória em si, tá? Você pode utilizar para trabalhar com dados que supõem distribuição normal, dados típicos de confiabilidade e sobrevivência, que tem censuras. Você poderia, por exemplo, fazer um estudo de Monte Carlo para ver qual o impacto da censura no viés das estimativas dos parâmetros, né? Você pode utilizar para estudar, para fazer inferência em dados categóricos, dados de contagem, mais uma vez, dados de sobrevivência, dados com caudas pesadas, dados com censura à direita, à esquerda, intervalar, dados sujeito a valores ausentes, e aí mecanismos de missing values, como, por exemplo, missing at random, missing completely at random, missing not at random, são ferramentas gerais, não cada tipo de área da estatística vai ter que acomodar ali na hora de simular corretamente como que você especifica o modelo, mas as técnicas em si não têm essas limitações. Tá, muito Não que eu obrigada. conheça assim em profundidade, mas não. Tá legal, muito obrigado, Balmes. Então, a gente fecha a conferência mesmo e, bom, a gente agradece mesmo. Eu que agradeço o convite, fico à disposição para em eventos futuros participar novamente. Muito obrigado, viu? Obrigada. Tá, tchau. Tchau, tchau.